Dezembro chegou e com ele as típicas promessas de fim de ano, né? Então, se você tem, assim, lá no fundo, sabe que tem que mudar algumas coisas, tem que voltar a praticar alguma atividade física regular, ou tem que melhorar a sua alimentação, tem que emagrecer, tem que perder peso, principalmente você, né, o homem, que se vê aí com um desempenho que já não está agradando mais. Enfim, tem uma pulga atrás da orelha ali que está te falando que alguma coisa precisa ser feita. Então fica comigo até o final do vídeo, que espero te convencer a cumprir de fato essas promessas de fim de ano. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Hoje eu vou expor para vocês uma condição urológica que tem íntima relação com outras condições que não são urológicas e que tem muito a ver com a vida que você tem levado ultimamente, tá? E essa situação, essa condição, a gente chama de hipogonadismo funcional, tá? Então vamos lá, para a gente entender, vamos primeiro dar uma passada na fisiologia, né? Saber um pouquinho da testosterona, como é que funciona a sua produção, tá? Então, a testosterona ela é produzida predominantemente pelos testículos, né? Existe uma produção pequena ali pela glândula adrenal, que fica em cima dos rins ali, mas a sua produção é predominante nos testículos. E essa produção ela depende de um bom funcionamento de um eixo, né? De toda uma orquestra hormonal que vai funcionar de forma harmônica, tá? Então, e como que isso funciona? Então, sendo bem simplista e resumido para vocês entenderem. Então, todo dia de manhã ou no final da madrugada a gente tem um pico de testosterona. Essa testosterona ela vai agir, vai atuar nos tecidos e no final do dia é uma estrutura que eu costumo fazer analogia de um termostato, né, de um ar-condicionado, vamos dizer assim, uma estruturas lá do cérebro, né, que são elas o hipotálamo e a hipófise, vão perceber, vão identificar a diminuição das concentrações desses níveis de testosterona e vão mandar uma mensagem por meio de outros hormônios que nós chamamos de gonadotrofinas, para que o testículo volte a produzir, a gerar um novo pico de testosterona. E é assim dia após dia, né? Um sistema que a gente diz de retroalimentação negativa ou positiva, ou seja, à medida que esses níveis caem, esse termostato percebe a concentração e aí manda um pulso de gonadotrofinas que vão atuar lá em nível testicular para que haja uma produção de testosterona e aí a gente se mantenha na maior parte do dia em níveis fisiológicos, níveis adequados do hormônio, tá certo? E o hipogonadismo, o que é o hipogonadismo? Hipo, de baixa, né? E gônada, de testículo, no caso dos homens, uma hipofunção da gônada. Então, uma baixa função da gônada. E funcional por quê? Porque assim, só para esclarecer, existem alguns tipos de hipogonadismo. Então existe o hipogonadismo primário, né, em que o testículo realmente já deixou de cumprir o seu papel, ele por uma série de possíveis causas, né, uma orquite ou tumores, enfim, esse paciente teve uma lesão primária do testículo e ele realmente parou de fazer a sua função, né? Então esse é um hipogonadismo ali por falência testicular, vamos dizer assim, tá? Então, mas existe, então a fonte de produção de testosterona deixou de existir, vamos dizer assim, tá? Então, agora existem condições em que o testículo está lá, ele tem reserva funcional, ele está funcionante, só que esse eixo, essa sinalização para que ele funcione está prejudicada ou está ruim, está inadequada. E existem algumas condições não urológicas que vão gerar essa má sinalização, esse mau funcionamento do testículo.
Eu costumo até fazer essa analogia no dia a dia de consultório. É como se o cérebro estivesse gritando na orelha do testículo, mas o testículo está temporariamente surdo, está temporariamente aí com uma baixa audição, né? Então, e que condições são essas, né? E que tem íntima relação com o nosso estilo de vida, como a gente está fisicamente, como é que é o nosso, se a gente é ativo fisicamente ou não. Então, são 3 condições principalmente que eu vou descrever aqui. Uma é a obesidade, a outra é o pré-diabetes ou o diabetes, e a outra é a síndrome metabólica, que, de certa forma, é o combo de alterações que vem com um estímulo, com um estilo de vida ruim, estilo de vida nem um pouco saudável. Então eu vou trazer alguns dados para vocês com relação a isso. Então hoje, a prevalência a quantidade de indivíduos do sexo masculino com deficiência de testosterona gira em torno de 2 a 13%, de uma forma geral. Tá? Agora, quando a gente seleciona populações com essas condições que eu falei, esse número aumenta bastante. Tá? Então, houve um estudo com uma população razoável de homens e pegou uma população que, em tese, era para estar voando quando se fala em testosterona. Né? Pegaram adolescentes e adultos jovens ali de 14 a 20 anos e os dividiram em indivíduos obesos, né? E indivíduos na sua condição física normal, vamos dizer assim. E viu-se que naquela população, nessa faixa etária, e que estavam obesos, eles tinham de 40% a 50% menos de testosterona do que eles deveriam ter, ou do que a população com uma condição física ali normal, né? Estavam ali dentro da faixa adequada de IMC, que é um índice que a gente usa ali para calcular, para definir, classificar a obesidade. Tá? Então, essa é um dos dados. Existe um outro estudo, existem vários na verdade, mas vou citar um deles aqui, tá? Que correlaciona níveis de insulina com níveis de testosterona. Tá? Então, um marco do paciente que está desenvolvendo diabetes, porque a gente sabe que o diabetes é uma doença, vamos dizer, espectral, não é uma doença que o indivíduo vira uma chavinha e de um dia para a noite ele fica diabético. Não, é um processo e que, por conta de ser um processo, muitas vezes o indivíduo leva toda uma década, por exemplo, para se tornar diabético. Então, existe como a gente intervir num paciente desse. Então, um dos marcos desse problema é o aumento da insulina. Né? Então, só uma breve explicação a respeito do diabetes. Né? O diabetes é uma doença que está relacionada a uma incapacidade do indivíduo metabolizar os carboidratos, ou metabolizar mal. Então, o indivíduo come lá, qualquer que seja a comida que se torna um carboidrato, glicose ali no sangue, né? Então, massa, pão, arroz, doces, enfim. E aí isso, o açúcar, ele precisa entrar dentro da célula para funcionar como fonte de energia, certo? E quem faz esse trabalho, né, quem é o porteiro da célula para que haja essa passagem do açúcar para dentro da célula de forma adequada, é a insulina. E quando o indivíduo tem uma série de condições, é obeso, tem uma alimentação muito rica em ultraprocessado, uma alimentação ruim, enfim, por uma série de motivos, né, o que acontece? A insulina deixa de fazer o papel dela, deixa de abrir a porta de forma adequada para esse açúcar entrar dentro da célula. É como se o porteiro ficasse meio capenga. Então esse açúcar ele acaba de forma crônica ficando mais alto na circulação. Isso num primeiro momento vai gerar uma resposta do pâncreas em aumentar a produção de insulina. O pâncreas entende que se tem açúcar demais na circulação, alguma coisa está acontecendo que está faltando insulina. Então ele joga mais insulina na circulação para tentar, vamos dizer assim, empurrar esse açúcar para dentro da célula, para aumentar aí a quantidade de funcionário de porteiro na circulação para fazer esse açúcar entrar. Então,
por conta disso, em fases aí iniciais do problema, e até às vezes em fases mais tardias, a gente vê uma hiperinsulinemia, um aumento da insulina de jejum, às vezes mesmo com o paciente com açúcar ainda normal, tá? E tem trabalhos, né, mostrando uma relação inversa entre níveis de insulina e níveis de testosterona, tá? Justamente por conta de alguns mecanismos em que essa hiperinsulinemia, a própria obesidade, ela dificulta essa pulsatilidade das gonadotrofinas. Então, para a gente não ficar muito no conteúdo técnico aqui, ou no palavreado técnico. Então, precisa haver o ar-condicionado precisa entender que aquele ambiente está quente para aumentar a sua intensidade e fazer esse ambiente resfriar. A partir do momento que a testosterona começa a ter os seus níveis menores, porque ela fez o seu papel durante o dia, o cérebro, com essas estruturas que tem lá, hipotálamo e hipófise, precisa perceber isso, né? Para que haja essa pulsatilidade, para que daí ele produza essas gonadotrofinas para que elas atuem no testículo. E quando essas condições estão presentes, isso não acontece de forma adequada. Essa pulsatilidade ela é prejudicada. Então, o que acontece? Tem pouca testosterona, o cérebro não entende que tem pouca testosterona, não envia a mensagem para que se produza mais, e o indivíduo então entra num estado, num ciclo vicioso de hipogonadismo. Ele está produzindo pouco, a estrutura que deveria gritar na orelha do testículo para que a produção aumentasse não está fazendo isso, e aí ele fica nesse limbo, né? Até chegar ao ponto de chegar na consulta lá para a gente, falar, olha, estou aqui, né, me arrastando, não rendo muito bem no trabalho, não tenho mais força para nada, sono demais, não, né, chego do trabalho, deito no sofá e, né, preciso de um guindaste para me tirar, estou engordando com mais facilidade, né, não consigo manter minha ereção, né, não, assim, para mim ter relação ou não está indiferente, não tenho mais vontade, não procuro minha esposa mais, né, ou quando ela me procura, assim, até meio que evito, porque eu sei que eu vou ter dificuldade para manter a ereção, tá? Então, isso tem íntima relação com a condição clínica que você está hoje, né? Com a vida que você leva hoje, tá? E o último cenário é o de síndrome metabólica, né? Que nada mais é do que o conjunto de alterações relacionadas a um estilo de vida péssimo, né? Então, o que é síndrome metabólica? Indivíduo com aumento de triglicérides, piora do perfil de colesterol, com queda dos níveis do HDL, que é o colesterol tido como bom, né? E, na verdade, ele é bom porque ele faz, na verdade, é o transportador de colesterol, né? Ele faz o transporte reverso do colesterol, né? Se o indivíduo tem o HDL alto, isso quer dizer que ele está tirando gordura, colesterol da periferia para ser usado como fonte de energia, para ser metabolizado no fígado e aí ser disponibilizado como fonte de energia, né? Se ele tem o HDL baixo é porque essa via, essa frota está baixa, né? Então é isso que significa, né? Assim, de forma bem simplista, o HDL baixo. Triglicérides altos, já falei. Alterações do açúcar no sangue, alterações de pressão, tá? Então o indivíduo aí que está com o início de uma hipertensão arterial sistêmica. E aumento de frequência abdominal. De novo, a obesidade. Tá? Então, isso é para esclarecer para vocês que todos esses sintomas que você tem tido, né, a gente sabe que em paciente jovem, muitas vezes, os sintomas eles são bem inespecíficos. Uma série de condições podem causar tudo isso que eu falei, uma depressão, enfim. Mas a gente vê isso cada vez mais no consultório, né? Pacientes que né, não estão muito preocupados ou não estão ligados a isso, né, de, pô, acha modinha, não, esse povo fitness é chato pra caramba. E não é isso, cara, isso é doença, uma hora a conta chega, né, e tem diariamente pacientes chegando com o boleto lá no consultório, entendeu? Cara mal, cara de 30 anos, cara que era pra estar voando aí 25 anos, cara que era pra estar aí dando trabalho em casa pra namorada, pra esposa, e não tá. Tá pelo contrário, tá fugindo da mulher, entendeu? Então,
Se você está vendo esse vídeo hoje, dezembro, coloque aí, né, escreva isso. Né, coloque, não, eu preciso mudar, eu tenho tudo isso aí que o doutor está falando, tô mal pra caramba, não tô rendendo mais no trabalho. Olha, o cara me pede para fazer um relatório lá, nossa, dá meia hora, eu já não aguento mais ler aquilo lá. Sabe, o desempenho tá horrível. Já procurei urologista, vi que meus níveis de testosterona estão um lixo mesmo. Preciso mudar alguma coisa. Isso está nas minhas mãos, tá? Então, é um vídeo então para realmente te trazer a consciência de que está sob sua responsabilidade mudar isso. Né? O paciente muitas vezes chega no consultório e fala para mim, doutor, vou depositar todas as minhas fichas em você. Eu falo, olha, eu acho que você vai se ajudar muito mais do que eu vou te dar o caminho, mas quem vai fazer é você. Tá? E quanto mais jovem é o paciente, menor é o estrago, mais fácil da coisa voltar para o trilho, entendeu? Tá? Aquele paciente que está com mais idade, 40, 50 anos, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de uma série de estratégias, o tratamento pode ficar muito mais complexo do que poderia ser se esse paciente tivesse ouvido esse vídeo, por exemplo, lá nos seus 25, 30 anos. Tá bom? Então, é isso, galera. Então, correlacionar, eu quis mostrar para vocês a correlação entre estilo de vida, ter uma dieta porca, uma dieta ruim, tá? Ser sedentário, achar bonito ser sedentário, né? Então, e o que você vai ter daqui a pouco? Você já não está tendo. Então, aproveite, né, esse dezembro, reflita, pô, não é isso que eu quero para mim, não é essa vida horrível aqui que eu estou me arrastando que eu quero melhorar, quero desempenhar, se eu desempenhar melhor, pô, até eu posso ganhar melhor, posso desempenhar melhor no trabalho, posso ganhar uma promoção, vou ter disposição para tentar uma segunda fonte de renda, olha isso. Então, tudo tá ligado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um vídeo mais agressivo, né? Um tom mais agressivo, mas é porque às vezes a gente precisa tomar tapinha na cara para acordar, tá? E eu faço isso no consultório e vejo muitos pacientes que absorvem isso. Tem paciente que entra aqui e sai aqui, mas eu tenho plena consciência que eu estou fazendo o meu papel, mas eu tenho aqueles que eu atinjo em cheio, cutuco a ferida, e é o cara que muda, que chega depois, doutor, estou muito grato pelo senhor, por você ter puxado a minha orelha, por você ter, sido, de certa forma, meio agressivo comigo, porque eu precisava ouvir uns negócios desse aí. Então é para isso que eu estou aqui, tá? Porque a gente tem visto cada vez mais, em cada vez pacientes mais jovens, né? Esse problema, né? O hipogonadismo funcional. Existem uma série de estudos mostrando queda da fertilidade, queda dos níveis de testosterona, principalmente nas últimas décadas. E isso, muito provavelmente, uma série de coisas, né? Mas pelo nosso estilo de vida, fatores, né, ambientais, de contaminação, exposição a alguns tóxicos também, que isso pode ser motivo para um outro vídeo. Mas, enfim, é um vídeo para você sentar, prometer, escrever, colocar ali no papel as metas. Não, vou procurar nutricionista, vou me cuidar, vou me matricular na academia hoje, amanhã, depois de ter visto esse vídeo, tá? E vou realmente botar um rumo no cuidado da minha saúde. Beleza? Então, um grande abraço. Semana que vem a gente vem para outra chibatada, hein? Um abraço. Até mais e até o próximo vídeo.